Quando nós escutamos Jesus falando do seu Pai, que também ele nos ensina a chamá-lo de nosso Pai, nós, portanto, vamos conhecendo que Deus é amor. Nosso Senhor, que vai demonstrando, portanto, o amor de Deus por nós, ele continuamente nos mostra esse traço misericordioso da parte de Deus, que nós vamos aprendendo a cultuar, adorar, pouco a pouco, quando nós vamos tendo contato também com esse Deus de misericórdia que vem, que adentrou a nossa história e que caminha conosco para que nós possamos neste mundo também chegar um dia a contemplar a sua face. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos de um lado as religiões pagãs com seus deuses, com seus ídolos, e ao contrário, o povo judeu, o povo eleito, vai se afiar, portanto, na fé em Deus uno. É a unicidade de Deus que nós vemos sendo afirmada diante do Antigo Testamento, diante daqueles inumeráveis ídolos e falsos deuses que o Antigo Testamento vai nos relatar. Deus, desde o início da história humana, desde a criação do mundo, ele demonstrou o amor dele por nós, ao criar o universo inteiro, ao criar tudo aquilo que existe na natureza e criar o homem. Isso demonstra que Deus é em si amor. Ele não necessita de nada disso, não precisa de nós, mas ele nos criou, ele quer que nós participemos da sua felicidade, porque Deus é amor, Deus é felicidade em si mesmo. E o amor, por sua própria natureza, e essa é a natureza de Deus, ele tende a expandir-se. O amor não se fecha em si mesmo. E aí nós vemos uma indicação de que Deus não poderia ser uma pessoa só, porque quem ama, ama alguém. E aí nós vemos que se Deus não precisa de nada além de si mesmo para amar, é necessário que exista nele, em sua essência, que é una, três pessoas. E nós vemos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai ama o Filho eternamente e foi capaz, portanto, de entregar a sua essência ao Filho, e o Filho, recebendo esse amor do Pai, também ama o Pai. E o amor entre os dois é o Espírito Santo. São três pessoas distintas em uma mesma unidade, numa mesma substância. Em primeiro lugar, nós vemos deste modo que Deus é amor por necessidade em si mesmo. Deus é amor e não pode ser, se Deus é um só, ele não pode ser um Deus sozinho. Então Deus, por sua própria natureza, que é amor, ele é três em um só. E nós, que nós existimos por conta da existência de Deus, nós recebemos a nossa existência não por nós mesmos, mas por conta da existência de Deus, nós somos também chamados a participar deste amor aqui nessa terra. E Deus vai mostrando continuamente na história sagrada, desde Abraão, Moisés, vai pouco a pouco nos mostrando o seu amor, nos mostrando o caminho que ele quer que nós percorramos para encontrá-lo. Somente Jesus veio a este mundo, somente com a chegada de Jesus, que nós podemos compreender como Deus é em si mesmo. Na mensagem do Evangelho, em primeiro lugar, nós percebemos que Deus, que é amor, ele é chamado também de Pai. E aí nós vemos que na Sagrada Escritura não existe a palavra trindade. Não é uma invenção da igreja, mas é, portanto, algo revelado que está ali na Sagrada Escritura. Nós vemos que São Paulo, escrevendo na epístola que nós escutamos aos Coríntios, cita as três pessoas divinas. O Pai, o amor do Pai, que foi derramado, portanto, por nosso amor, entregou o seu Filho pelo Espírito Santo. Então toda a lógica divina passa, deste modo, pela lógica da Trindade. Nós vamos ao Pai por Jesus, pelo Espírito Santo. É no Espírito Santo que nós temos a força interior para que nós possamos procurar, encontrar e amar a Deus. Então, deste modo, nós somos convidados a amar a Santíssima Trindade, amar o Pai, amar o Filho e o Espírito Santo. E Nossa Senhora, que desde o início da sua vida, ela foi concebida sem pecado, e quando nós encontramos e olhamos para a vida de Nossa Senhora, para tudo aquilo que ela viveu aqui neste mundo, nós encontramos um modelo
de vida e virtude, por sua humildade, da graça que ela recebeu da parte de Deus. E nós vemos, deste modo, a disparidade entre a vida de Nossa Senhora e a nossa própria vida, a nossa própria história. Ela sempre foi fiel a Deus em todas as coisas. E ao contrário de nós temos quedas, fraquezas, mas nós somos resgatados por Cristo e nós somos convidados também a reparar pela oração, pela mortificação, a nossa vida pecaminosa. Santo Irineu de Leão, ele vai chamar Nossa Senhora de nova Eva. Se pelo pecado de Adão e Eva, em primeiro lugar, por Eva ter cedido às tentações do demônio, Eva traçou pela humanidade, ela que formou os nós do pecado. Então ela nos agarrou aqui a este mundo e ao nosso modo ser pecaminoso. Mas Nossa Senhora, como a nova Eva, assim diz Santo Irineu de Leão, ela vem continuamente nos ensinar a desfazer esses laços do pecado que nos conduzem cada vez mais para baixo, para uma vida longe de Deus, longe da Santíssima Trindade, longe da lógica de amor. Se nós somos convidados a amar Deus como Pai e a chamá-lo também de nosso Pai, nós devemos aprender de Nossa Senhora a cada dia da nossa história e, sobretudo, pela reza do Santo Terço, aí continuamente pela nossa oração, desfazendo os laços que o demônio e o pecado vai nos afastando e nos prendendo cada vez mais longe de Deus. Que nós possamos assim aprender de Nossa Senhora esse caminho que nos leva mais facilmente até Jesus. É pela nossa oração diária do Santo Terço que nós temos a possibilidade de agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa Senhora nos ensina a nos relacionar com a Santíssima Trindade. Ela, de modo particular, foi mãe de Nosso Senhor, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela também é filha do Pai Eterno e ela também é esposa do Espírito Santo. Então Nossa Senhora tem uma intimidade com a Santíssima Trindade que nenhum de nós é capaz de imaginar a sua profundidade. Que nós possamos, deste modo, com a nossa devoção a ela, sobretudo com a nossa reza diária do Santo Terço, nós possamos aprender a amar o Pai de modo que lhe é devido, a amar o Filho também, por toda a sua honra, e também amar o Espírito Santo, que é o amor entre a Santíssima Trindade, entre o Pai e o Filho, e ele foi derramado também sobre os nossos corações. Nós possamos assim, com o nosso terço, com a nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nutra dentro do nosso coração um amor cada vez mais forte pela Santíssima Trindade. Não existe nenhum mistério dentro da Igreja maior que supere, portanto, a Santíssima Trindade, que é um mistério insondável de amor de Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.